de Deus. Você que está chegando, vai dando um joinha, tá bom? E diz aí como se encontra as coisas. Glória ao nome de Jesus. Márcio, seja bem-vindo em nome de Jesus. O que é que nós temos hoje para a família de Deus? Para a igreja online, ao vivo conosco aí. Pai Senhor, povo de Deus, é um prazer estar participando mais uma vez dessa live. E eu acredito que vai ser bastante, como sempre tem sido, de um tema bastante relevante. E eu acredito que vai edificar muito a quem está ouvindo e vai ouvir essa live em nome de Jesus Cristo. Hoje nós estaremos abordando sobre o profeta Jonas, as suas atitudes, e um profeta que fugiu a princípio da ordem divina. Vou convidar o pastor para estar lendo a passagem bíblica que se encontra no livro do profeta Jonas. Muito bem, meus irmãos, você tem Bíblia em casa? Glória a Deus. Então, nós iremos, não vamos demorar muito hoje, já são que horas, Márcio? 21 horas e 11 minutos. Nós iremos aí uma meia hora, né, Márcio? Exatamente. Uma meia hora tá bom pro povo, né? Então, vamos lá. Jonas, capítulo de número 1. Vamos ver aqui um pouquinho do início aqui deste capítulo. O título diz: A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Desculpa, irmãos, é que eu estou com a garganta meio... Não está inflamada, mas a gente fala muito direto e aí seca a garganta. Levanta-te e vai, aqui está dizendo, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até o céu. Versículo 3. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Vamos orar, né, Márcio? Isso. Estou orando. Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo amado, pedimos, Senhor, a tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor possa estar dando, Senhor, orientação nessa live, que tudo que venha a ser dito nesta noite seja guiado pelo seu Santo Espírito. Meu Deus, que o Senhor possa estar achando morada nos corações, nos ouvintes, meu Deus. Abençoe a cada ouvinte, a cada inscrito, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então, nós estamos aqui para discorrer um tema tão importante, uma história que aconteceu, não foi inventada, de fato ela ocorreu, de fato ela aconteceu, e ela está narrada, acredito, pelos punhos do próprio Jonas, e o próprio Jonas, ele conta o que aconteceu. O Jonas conta a história do ocorrido, de tudo que ele passou, ele narra o seu testemunho, ele narra a sua profecia, ele narra a história de um povo maligno, corrupto, um povo que, segundo a história, era um dos piores inimigos de Israel. Antes de Jonas pregar para eles, né, já havia muitas atrocidades, muitas obras feitas por Nínive ou pela Síria, que entrava, invadia as nações, destruía na época. E Israel, inclusive, também foi 700 anos antes de Cristo, Israel foi levado para a Síria. Depois de uns 100 anos, alguma coisa, Jerusalém é tomada e o reino de Judá também é levado
cativo. Mas entre tudo isso, nós sabemos que a história de Jonas foi para salvação do povo ninivitas. Então, Deus agora pega e o profeta e chama ele para uma missão. Todos nós podemos ser profetas, todos nós podemos ser missionários, todos nós podemos ser vasos, seja homem, seja mulher, criança, adolescente, jovens, maduros, velhos. Todos nós estamos dentro de um contexto profético onde Deus chama, cada um por sua vez, presbítero Márcio, e vocaciona, dá os poderes às autoridades que precisa, dá em mãos as ferramentas, abre os canais, coloca pessoas na frente para que a profecia, a palavra seja pregada e ela chegue às pessoas que estão precisando da profecia. Mais ou menos por aí. Exatamente, pastor. Então, nós vimos aqui, pastor, como o senhor falou, o contexto daquele povo que é a Síria, capital Nínive. E não era qualquer cidade que Jonas ia pregar. Olha a expressão aqui no versículo de número 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. É uma cidade muito grande, muitos habitantes, muitas pessoas, como o senhor mesmo disse, que eram más, pessoas cruéis, eles roubavam, saqueavam, quando ganhavam a guerra, eles saqueavam os bens, os despojos daquelas nações. E Jonas fica sabendo disso, sabe do histórico, da crueldade daquele povo. E ele, nós vamos abordar aqui, ele reluta para não ir pregar para esse povo. É sobre isso, pastor, já que a live não vai ser muito grande, a gente quer começar a compartilhar o que Deus colocou e está colocando em nosso coração. Eu acredito que Jonas, o texto aqui no decorrer, foi tomado de um espírito faccioso, ou um espírito egoísta, de querer pensar somente na sua própria nação e não pensar no próximo também, trazer as boas novas para uma nação que, ainda que seja má, mas precisa, carece de ouvir falar da palavra de Deus. O senhor tem a dizer acerca disso, pastor? Eu quero contextualizar, né, Márcio? Contextualizar aqui, no dia de hoje, porque a gente sabe que hoje também a maioria dos cristãos, através das câmeras, através dos microfones nos altares, dizem que são profetas, pregadores, prega o que fogo cai. Agora, quando se trata fora das quatro paredes, quando se trata de compromisso, enfrentar o perigo cara a cara, como Jonas iria enfrentar, aí a gente vê que muitos estão no mesmo contexto de Jonas. Tanto pastor, pastora, obreiros, obreiras, músicos, levitas, cantores, porque não querem enfrentar o perigo. Exemplo, não querem entrar dentro de uma favela, dentro de uma comunidade. Com todo respeito, quem mora na comunidade, são pessoas trabalhadoras, que se viram, que pegam firme no batente, e muitos fazem o erro, mas a gente sabe que praticar o erro está hoje no DNA do ser humano, tá? O ser humano foi contaminado lá no Jardim do Éden. Exatamente. Então o ser humano hoje vive sem cabresto, sem a corda, sem a disciplina. Então cada um acha melhor fazer o que ou não fazer e segue a sua vida. Agora, quando se trata de pregadores e profetas, ele deve dizer que ele é pregador de dentro de quatro paredes, com o microfone na mão, diante de câmeras, e também ele é pregador, profeta, fora das câmeras,
fora dos púlpitos, fora de quatro paredes. Também ele vai às comunidades, também ela vai às comunidades, vai abraçar o mendigo na rua, vai levar uma coberta para ele, um sapato para ele, um gorro para ele, tempo de frio agora, meia para ele, Exatamente. calça, um roupão, vestido para ela, luvas, aí muito frio, até um remédio, se for necessário, e um alimento também, né? Se for possível, trazer para dentro de um ambiente mais adequado e dar ali os primeiros socorros até que acione os órgãos, né, que pode ajudar, responsáveis. Então, pregar dentro de quatro paredes, diante das câmeras, é muito fácil. Agora, quero ver alguém ir e fazer como Jonas. Porque Jonas ia para uma nação que matava o seu povo, tirava as mãos. O povo de Nínive era tão maligno que eles decepavam as mãos, eles decepavam os pés, os dedos, orelhas, eles faziam tantas outras atrocidades. Então, Jonas falou assim, poxa, esse povo não merece a misericórdia de Deus. Esse povo não merece. Então, esse povo precisa morrer, porque o povo está lutando contra nós, fazendo a gente de escravo e matando e roubando o que é nosso. Que nosso pai Abraão conquistou aqui. Então, por isso, Jonas receou, porque Jonas sabia, se ele fosse para Nínive, Deus ia perdoar Nínive e o povo ia se converter. Jonas tinha tanta certeza disso que Jonas desviou o caminho. É como hoje, muitas pessoas sabem que aquele traficante, aquele macumbeiro, se ele enfrentar, for até lá pregar, eles vão citar Jesus. Aí, tipo assim, porque eu sou pregador, eu sou isso, sou aquilo outro, vai que Deus, aqui é eu que estou falando, vai que Deus salva aquela pessoa e ele vai tomar meu lugar. Será que existe alguém dessa forma hoje? Não precisa responder a pergunta. Mas dentro da pergunta dele, que ele fez a colocação, também deixou uma aba aberta para mim dar uma introdução. Então, dentro do que o Márcio falou, é exatamente isso. Né? Hoje, existe muito Jonas. Existe muito fujões que Deus chamou, deu dons, vocacionou, deu maturidade, preparou, deu habilidade, mas ele e ela está esperando um anjo descer do céu, né? Botar uma espada de fogo no peito dele, na garganta dela, para dizer, ó, ou você vai, ou você morre. E não é por aí, né? Exatamente, não é por aí. É obedecer a voz de Deus. Doe o que doer. Pastor, e falar também que Jesus ele não foi tomado com espírito de facção. Como eu falo isso, é de pensar somente na sua terra, pensar somente no seu povo. A princípio, ele veio para os judeus. Você vê que na comissão ali, em Lucas 10, em Mateus 10, Jesus vai mandar os seus discípulos pregar as boas novas da salvação. Ele diz que deveria ir para a ovelha perdida da casa do pai. As ovelhas perdidas de Israel. A prioridade, né? Mateus 7, 10, né? Exatamente. Porém, quando os judeus rejeitam a mensagem, ele vai estar pregando lá nas terras de Tiro e Sidom. E a Bíblia diz que uma mulher cananeia vai atrás dele, ele vai, responde, você sabe, faz o milagre na casa daquela mulher. E ali ele está atravessando fronteiras para divulgar as boas novas da salvação, dizer que o Messias estava com ele. Então Jesus não foi tomado pelo espírito de facção. E os judeus, eles não queriam que a salvação chegasse, abrangesse outras nações. Eles só queriam que ficasse ali no território. E Jesus, eu estou falando aqui, irmão, no contexto de outros territórios. O Jonas queria ficar no seu território, não queria que a salvação, que a mensagem fosse para um território que não fizesse parte ali do grupo dele, da família, da árvore genealógica dele. Mas o evangelho é para todos aqueles que necessitam de salvação. E há uma urgência
de se pregar Jesus para todos, não só aqui na sua igreja, não só aqui na sua congregação. Ficar pregando na congregação é muito fácil. Pregar para cristão é muito fácil, mas temos que ser audacioso. Deus manda a gente pregar não só em Jerusalém, como não só em Judéia, Samaria, mas também com fim da terra. Ou seja, aonde Deus enviar, não podemos dar desculpa, ou muito menos fazer como Jonas fez, mudar o percurso, mudar a rota. Agora, pastor, vamos ver quais foram as consequências dos atos de Jonas, como foi a reação de Deus e o que nós podemos aplicar para os dias de hoje, o que podemos tirar para nossas vidas, o lado bom dessa história. Que você pode abordar. Bom, nesse quesito aí, nós temos algumas lições, porque até dentro de um erro de uma pessoa que desobedeceu a Deus, nós tiramos lições benéficas, que pode ser utilizado em nossas vidas, não do lado negativo, mas do lado positivo. Exemplo, se eu vejo Jonas, ele comprou a passagem, lógico, para viajar tem que ter passagem, ele fez certo, comprou uma passagem, primeiro passo. Ele entrou num navio, a passagem, ele foi na bilheteria, ok, ele foi até a bilheteria, comprou a passagem, é correto. Só que ele comprou a passagem para embarcar para uma outra cidade diferente daquela que Deus mandou. Tipo assim, se Deus ama todos, então todas as nações estão na mira de Deus, tá? Então, tanto faz eu ir para onde Deus mandou, ou eu vou para outra cidade, eu prego. Não é para salvar almas, porque na cabeça da gente, a nossa lógica humana não é como a de Deus. A gente não enxerga as coisas como Deus enxerga. Porque assim, Deus escolheu Nínive para salvar. Deus não escolheu Tarsis. Exatamente. Deus escolheu Nínive. Quer dizer, Deus escolheu, exemplo, no Brasil, no momento agora, para salvação de almas, exemplo, a maioria desse estado vai ser salvo, seus 90%. Exemplo, lá Deus escolheu o Ceará. Falando Ceará, nós temos a Lorena Lima e o esposo lá do Ceará. Um beijão para vocês, muito obrigado, estão presentes conosco agora. Então, Deus escolheu o Ceará para este ano, Márcio, salvar 80% dos cearenses. Que isso aconteça, em nome de Jesus. Bom, como estou fazendo uma metáfora aqui, aí, só que Deus escolhe um de Macaé, um profeta, escolhe outro de São Paulo, escolhe outro de Santa Catarina, escolhe outro de Brasília. Une esses três aí, e esses três têm uma missão de ir para o Ceará. Esses três têm que percorrer o Ceará durante o ano, esse período que falta do ano. Agora, o de Macaé não quer ir. Sai e vai para São Paulo. O de Santa Catarina vem para Macaé. Olha aí o que acontece. E o de Brasília vai para Salvador. Porque na cabeça deles, todos os povos estão na mira de Deus e estão na mira de Deus. Só que o momento propício, o momento escolhido na agenda de Deus não é Salvador, não é Macaé, não é Santa Catarina. É Ceará. Deus quer salvar o Ceará, para do Ceará Deus enviar missionário para o Brasil todo e vários países. Então, se eu, que estou em Macaé, como estou chamado por Deus para ir para o Ceará. Se você é de Santa Catarina, for chamado para ir para o Ceará. Se o Marcelo Silva, que pregou aqui na live,
foi quando chamado de Brasília para pregar no Ceará. E hoje, nos dias de hoje, vai pegar outras pessoas e vai substituir estas que negou o Senhor. Exatamente. Só que essas que negaram o Senhor, que não quis salvar o Ceará, pregar a palavra, elas vão ficar escape? Será que elas vão ficar impunes? Ou elas serão castigadas como Jonas foi? Sabemos que o Deus de Jonas é o mesmo Deus da igreja de hoje. Exatamente. E a questão Jonas, pastor, olha os passos de Jonas. Ele vai para Tarsis, aí ele vai para o navio, na verdade ele vai e compra um bilhete para Tarsis, entra no navio, do navio ele desce para o porão e está ali dormindo. E a Bíblia diz que ele dorme um terrível sono profundo. Isso chama a atenção que o sono profundo de Jonas está evidenciando o quão distante ele está, ou ele não está tendo mais voz para ouvir ninguém. E aqui eu posso aplicar como uma surdez espiritual. Jonas está dormindo. E quando nós dormimos, ou ficamos adormecidos na fé, sem discernimento para ouvir a voz de Deus, o que acontece? A gente fica ali paralisado. Só que o ato da desobediência de Jonas levou a embarcação em perigo. A sofrer. Então a embarcação ali, eu posso olhar, eu posso fazer uma analogia e mostrar que eu fosse uma família. Jonas, a desobediência dele fez com que a embarcação quase fosse para debaixo d'água. E diz a Bíblia que o povo daquela embarcação estava jogando suas fazendas, jogando seus bens, nas águas, deixando o navio mais leve, com o intuito de maneirar ali, talvez só um peso. Mas quem era o peso? Era Jonas. Resumindo, toda vez que eu desobedeço a Deus, eu não ponho só em risco a minha vida, como também a minha família. Eu não só entro debaixo de uma maldição, como eu posso carregar essa maldição dentro da minha casa. Eu não só pereço, como também perece toda a família. Principalmente quando é uma liderança, principalmente quando é alguém que Deus chamou, está fora da vocação, fora do chamado. Jonas colocou, pastor, uma família, uma embarcação em perigo. E sabe o que estava acontecendo? Ele estava nem aí, ele estava dormindo. Como é que pode eu conseguir dormir, sendo que vidas estão perecendo? Aí entra o que Paulo fala em Romanos. Vamos lá? Você que está em casa, venha conosco. Romanos, capítulo 13. Capítulo 13. Glórias a Jesus. Pessoal do Face, Deus abençoe aqui no meu Facebook. Estamos aqui transmitindo ao vivo no meu Facebook, Márcio Aguiar, Facebook do pastor Romildo Aguiar e o canal Igreja Querigma, buscando almas para Cristo. Verdade. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita. O canal do Márcio é divulgando a palavra de Deus. Logo também vai entrar o link aí. Aqui no meu Face não está, a tela abriu tanto que não aparece quem está presente, entendeu? Eu não sei quem está. Pai do Senhor, meu não tá Pai. Eu não sei quem é, não está aparecendo. Mas continua dando like aí. Você responde. Fazer comentário, depois eu abro e respondo quando terminar a live. Mas seguimos aqui então. Nós estamos falando das consequências da irresponsabilidade de um profeta de Deus. Né? Há momento que nós, como os profetas de Deus, profeta profetiza, homem é profeta, mulher profetiza. Então, profeta e profetizas, há momento que ela vacila, que ele vacila. É de Deus? É, mas vacilou. Traz escândalo, como você falou, traz consequência, traz para dentro da família ou da sua igreja
o mar bravio, que fala de lutas e prova. Muita gente traz prova para dentro da sua própria casa, por falta da desobediência a Deus. Bom, aqui diz Romanos 13, versículo de número 11. Isto digo conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono. Você falou que Jonas estava dormindo profundamente. Você não falou, a Bíblia que fala, né? Você só repetiu. Então aqui está dizendo, despertamos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Vestimos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus e não tenhais cuidado da carne, nem suas concupiscências. Bom, aqui está dizendo que o segredo de você estar vivo, acordado, é andar na luz. E andar na luz aqui é você estar revestido do Senhor Jesus. De noite, orando, jejuando, vigiando com os olhos, com a boca, ou com o ouvido, e com os pés e com as mãos, o que se vai fazer. Não é verdade? Exatamente. Exatamente. E Deus é tão misericordioso, Deus queria tanto salvar aquela nação, Deus poderia descartar o profeta, mas Deus vai criar uma situação para o profeta cair em si, se humilhar e se jogar. Então eu acredito também nessa questão, que quando Deus quer tratar com alguém, Ele vai permitir algumas perdas, algumas adversidades, para chamar o profeta ou a profetisa para a direção, para o caminho certo. Assim foi com Jonas. Deus, ele reconhece ali, lança sorte, a sorte cai em Jonas, ele se apresenta, que até ninguém sabia que ele era hebreu, entendeu? Fala quem é o Deus dele. Você abre parênteses para mim aí? Pode falar. Fazer comentário? Aí você prossegue? Quer dizer, aqui, olha só, até quando nós damos oportunidade dos nossos inimigos, dos nossos até opositores, de lançar sorte sobre nós? Exatamente. Ao ponto que muitas pessoas hoje estão se deixando lançar-se sorte. A gente vê nos canais, no Face, Márcio, a gente vê isso tudo. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, comete um erro pequeno, na mesma hora já sai a manchete. E os canais, a maioria deles, cai batendo de pau. Batendo de pau mesmo, de perna de três. Quer dizer, as pessoas não procuram olhar o conteúdo, Exatamente. o quadro crítico daquela pessoa que entrou lá. Por que aquela pessoa entrou? Vamos fazer uma CPI, vamos fazer uma análise. Vamos saber por que fulano de tal caiu. O que aconteceu com ele? Eu ajudo ele ou apedrejo ele? Eu falo a favor dele ou contra ele? Bom, eu não quero prejudicar meu canal, não quero perder inscritos. A pessoa pensa isso. Exatamente. Não quero perder meus seguidores. Melhor, aí eu vou olhar os outros. Ih, rapaz, de canais aqui de Face tem 10 falando mal. Só eu que vou meter as caras falar o bem é ruim. Eu não vou falar das qualidades dele, não. Eu vou ir pela parte ruim. Exatamente. Pelas falhas. Porque assim, eu e os outros, a gente fica legal um com o outro, ninguém briga. É isso que está acontecendo. Isso se chama covardia. Chama covardia. Eu vejo assim, se uma pessoa errou de influência, entendeu? Eu tenho que analisar qual foi o fator principal e o momento de fraqueza dele que levou ele ou ela àquele tombo. A Bíblia diz que o homem é sujeito a cair 7 vezes.
Mas Deus traz ele e traz ela de volta, se eles quiserem. Foi o caso de Jonas. Já pensou se tem esse YouTube, Face, se tivesse canal de televisão filmando Jonas, na época de Jonas? Muitos colocariam a história de Jonas de uma outra forma, traria para nós hoje um relato mentiroso, inventaria coisa que Jonas não praticou. Como Deus é fiel, eu amo a Bíblia é um livro fiel. A Bíblia não esconde pecado de ninguém, erro de ninguém, e a Bíblia também não esconde a qualidade de ninguém. Ela fala 10 qualidades e ela fala 1 ou 2 pecados. Mas as qualidades dela cobre os pecados, Deus perdoa, sara a pessoa, leva a pessoa de volta para um momento de triunfo. Moisés matou um egípcio, Deus regenerou ele, e ele foi lá e se tornou o maior profeta de todos os tempos. Libertador de Israel. O libertador de Israel. Quem foi mais que pecou? Josué pecou, porque deixou os Rubonitas. Davi pecou. Matou Urias, mandou matar Urias. Sansão. Muitos dizem que Sansão não foi salvo, mas foi. Salomão pecou muito. Muitos dizem que Salomão não foi salvo, mas o próprio Salomão falou que ele é salvo, está escrito lá, ele escreveu. Então, a gente vê que Deus faz conserto. Deus faz reciclagem do homem e coloca o homem de volta no lugar que o homem saiu. Pode ficar à vontade, varão. Exatamente, pastor. Então Jonas, ele sofre essa consequência, vai parar no ventre de um grande peixe. Aí quando ele está ali, ele se humilha. Ele se humilha perante Deus. Ele vai orar. É interessante que no capítulo 1, todo o capítulo 1, a gente olha e não percebe nenhuma oração de Jonas. Jonas só vai orar no capítulo 2. Jonas só ora quando o negócio está feio. Mas Deus é um Deus que restaura. Com seu mesmo, Deus é um Deus que está sempre querendo dialogar, estender as mãos, dizendo, Deus é um Deus de segundas, terceiras, quartas oportunidades. Porque Deus também tinha um propósito de salvar Nínive. E quem Deus contava era com Jonas. Ele foi escolhido. Exatamente. O vaso está na mão de Deus. O oleiro sabe como trabalhar com o vaso. Então Deus sabe, eu sei onde tocar em Jonas, para ele voltar para o caminho aonde ele jamais deveria sair. E Jonas vai orar. O segredo é quando a pessoa está em uma falha ou em uma desobediência, é se humilhar. Davi, no Salmo 51, ele lança-se diante da presença de Deus e vai cantar um salmo maravilhoso, que é o Salmo 51, e ele inicia dizendo, contra ti eu pequei, somente contra ti tenho pecado. No versículo 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto, não me lance fora da tua presença, e nem retire o teu Espírito Santo. No versículo 17, eles bravejam de forma assim, positiva, dizendo que um espírito aquebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse foi o segredo de Davi, para Davi se reerguer. O quê? Davi se jogar, se humilhar diante de Deus. E Jonas fez isso. Jonas orou, Jonas se humilhou, reconheceu que precisava obedecer à voz de Deus. Não adianta, irmão, fugir da presença de Deus. Não adianta fugir do que Deus te mandou. Você pode morar lá na Noruega e dizer, aqui Deus não me encontra. Deus vai lá na Noruega e Deus é onipresente. Deus é onipresente, ele já está lá. Na verdade, ele não vai, ele já está lá. Isso. Ele é onipresente. E diz, eu estou aqui também. Davi reconheceu a onipresença de Deus e disse, se eu fizer minha cama lá no céu, tu lá mesmo que estás. Se eu fizer minha cama no céu, no inferno, lá o Senhor também está. Aí ele fala, para onde me fugirei da sua presença? Então Davi se sentia cercado por Deus. Deus sabe como cercar os seus bem cercados. O homem não pode fugir. No português popular que a gente aí usa,
Deus encurralou Davi. E hoje todos estão encurralados. Não adianta, ninguém foge de Deus. Ninguém foge da lei divina e da disciplina divina. Exatamente. Ninguém. Então, Jonas, a gente entende que quando ele foge, porque o homem, ele tem a parte divina, a parte espiritual e a parte humana. Quando Jonas compra, vamos examinar Jonas psicologicamente. Psicologicamente. Jonas, vamos olhar a cabeça de Jonas. Ele, como um ser humano, ele temeu de ir para Nínive. E ele temeu. Eu não sei se ele orou, não orou antes, não jejuou. Eu não sei se ele estava meio DP. Eu sei que ele, psicologicamente, ele não estava legal. Exatamente. Ele não estava legal não, Jonas, porque